tendo fome. Olha que coisa engraçada. Abraão nasceu em 1948 depois de Adão. E o que acontece? Israel voltou a ser um país de novo, que a ONU declarou, foi em 1948 agora, depois do Messias, depois de Cristo. Caraca! Olha só, será que isso é coincidência? Eu acho que não, né? E Não. olha que coisa engraçada também. Engraçado também, né? Por isso que o Criador fala que o fim já está no início. Entendeu que interessante? Israel, se os rabinos soubessem entender o Gênesis, eles já iam saber que Israel voltaria a ser um país em 1948. Em 48. Porque o pai da nação hebraica é Abraão. Embora nós sejamos chamados de Israel, que é por causa de Jacó, mas Abraão é o pai da fé. E o que acontece? Sim. Abraão, com 75 anos, chega em Israel, ele tinha que ir para Israel, para a Terra Prometida. O que acontece? Ele, com 75 anos, era o ano de 2023, depois de Adão. Olha que coisa engraçada. O ano de 2023. Sugestivo isso, né? 2023, entendeu? Que interessante? Então, por precaução, o que é um atalaia? Um atalaia era uma pessoa que o rei contratava para colocar ele em cima de uma torre. Lembram? Já viram em filmes bíblicos? De Assim? observação, né? Até filme de guerra, esse filme de viking, esses coisas assim. Então, por exemplo, eu sou um atalaia, eu fico em cima de uma torre. Eu sou pago, não sou pago para dormir. Tem um monte de atalaia igual vigilante, né, que dorme, né? Mas eu sou pago para ficar ali, em cima daquela torre. Então, se eu ver que atrás de uma árvore, de uma moita de uma árvore, por exemplo, então eu sou um vigilante, eu sou um sentinela, eu estou vendo atrás de uma árvore alguma coisa se mexendo, tipo alguém escondendo ali atrás dela, pô, pode ser um inimigo, não pode ser um espião de outro país? Não pode ser? Pode ser, né? Agora, pode ser que seja também um animal inofensivo, pode ser que seja uma corça, um cachorro, mas pode ser um espião, um inimigo. Então eu, como um sentinela, eu não posso ficar assim, eu não vou soar aqui o chofar não vou soar a trombeta não, porque, poxa, olha que mico, se eu soar a trombeta aqui, e o pessoal vai lá averiguar e vai ver que atrás da árvore tinha um cachorrinho mansinho, não, mas ele tem que contar com a possibilidade. Ele não é pago para pensar o que é, o que pode ser. Ele viu alguma coisa diferente, ele tem que apontar, olha, ele viu alguma coisa diferente. Ele toca a trombeta e vai alguns soldados lá e olham. Então vou olhar para ele se for um cachorrinho lá, beleza, cara, ó, rebote falso. Mas eles estão ali para isso, entendeu o que eu estou querendo dizer? Isso. Então, vocês estão entendendo o ponto que eu estou querendo falar com vocês? O Messias, ele foi bem claro. O Apocalipse não é um livro para a gente querer estabelecer data, dia e hora. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Só que o Messias, ele falou que nós saberíamos a época. Vocês estão entendendo a diferença? Uma coisa é o Messias falar que o dia e a hora ninguém sabe. Mas o mesmo Messias falou que nós entenderíamos a época. Vocês estão compreendendo? E os sinais, né? E os sinais? Então, assim, os sinais estão se intensificando, eles estão aumentando, né? Tem várias coisas que apontam para que realmente estejamos bem próximos disso. Porém, aquele dia e hora só quem sabe é o Criador. Agora, por precaução, se Abraão chegou em 2023, depois de Adão, ele encontrou uma tribulação ali em Israel. E o que acontece? Encontrou a fome. Ele foi para o Egito, o faraó capturou Sara, vocês lembram disso? Capturou Sara e houve um pequeno apocalipse ali no Egito. Por quê? O faraó foi ferido, porque ele estava com a mulher de Abraão. O Criador não permitiu que o faraó abusasse da Sara. Então, o Abraão saiu com grande riqueza. E ali já foi uma miniatura do Êxodo no Egito. O Êxodo foi igualzinho essa saída de Abraão e Sara do Egito. Quando aconteceu o Êxodo lá de Moisés e Arão, foi um repeteco do que Abraão e Sara já tinham feito. Entendeu que interessante? E o Êxodo de Moisés e Arão, eles são também uma miniatura do Êxodo que vai acontecer no Apocalipse, que nós vamos ser levados do Brasil, quando o Messias voltar, nós vamos ser levados para Israel, para a Terra Prometida. Entendeu que interessante? Então vocês estão percebendo que só em Gênesis já tem um montão de Apocalipse para a gente estudar sobre eles? A gente, durante a semana, a gente lê, orar para o Criador falar com a gente.
Nunca mais a gente deve ler a Torá com os olhos, vamos dizer assim, sem prestar atenção. No Salmo 119, 18, é bom vocês marcarem na Bíblia de vocês, Salmo 119, versículo 18, ele foi composto por Davi, o rei Davi. Ele fala assim: desvenda os meus olhos, Yahuá, para que eu possa observar as maravilhas da tua Torá. Então, sempre que a gente vai pegar a Bíblia, as Escrituras para ler, a gente não pode ler mecanicamente direto. A gente tem que fazer uma oração, ainda que seja mental. Yahuá, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua Torá, da tua palavra. Tá? Então, tem um monte de apocalipse ali em Gênesis. Em Êxodo já é um apocalipse também. O Êxodo é um apocalipse. Um monte de flagelo é lançado ali sobre o faraó. Tá? E assim vai. Tá? Olha que coisa interessante. O mundo deveria durar 6.000 anos, de acordo com a tradição rabínica, a tradição Israel. Por quê? O Criador fez o mundo em quantos dias? Quem lembra? 6 dias, não é isso? 6 dias. E no 7º ele cessou da sua obra. Essa tradução aí, descansou, é errada, que o Criador não precisa descansar. Tá? Em Isaías 40, no finalzinho de Isaías 40, fala que não se cansa e nem se fadiga, Yahuá. Tá? Ele não se cansa nem se fadiga, então ele não precisa descansar. No original ele cessou a sua obra, tá? Então ele fez o mundo em 6 dias, no 7º ele cessou a sua obra, tá? E por isso que ele instituiu qual dia que é sagrado dos 7 dias? Shabat. O Shabat. Sábado. Quando a pessoa guarda o Shabat, ela, sem pronunciar nenhuma palavra, com a boca fechada, só dela guardar o Shabat, ela está fazendo uma declaração para todo mundo ouvir. Eu declaro que Elohim fez os céus e a terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez em 6 dias e no 7º ele cessou. Quando você celebra o Shabat, guarda o Shabat, você é uma testemunha para os principados, para as potestades, para os seres humanos, para o Criador. Você está testemunhando que Ele é o Criador, que não tem negócio de evolução, que não tem negócio de ET, que não tem negócio de Darwin, não tem nada disso. Você está testificando que Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele cessou, então você também cessa. Entendeu que interessante? De acordo com o Salmo 90, versículo 4, e de acordo com 2 Pedro, capítulo 3, um dia para Yahuá é como se fosse o quê? 1000 anos, não é isso? E 1000 anos para ele é Um dia. como um dia. Então, se ele fez o mundo em 6 dias e cessou no 7º, no Shabat, então o mundo deveria ter 6.000 anos entregues à humanidade e o 7º milênio, tá? Ele deveria ser do Messias. Retomava, vai para a mão do Criador esse 7º dia, tá? Quando bater 6.000 anos, nós já estamos provavelmente, tá? No ano de 5.900 e alguma coisa, tá? No calendário judaico está em 5.780. Só que existe um erro de no mínimo 200 anos no cálculo, os rabinos admitem. Então, no mínimo, nós estamos em 5.980. No mínimo. Pode ser 5.981, 982, a gente não sabe. Por isso que o Criador fez com que ninguém soubesse, porque senão a gente ia saber o dia, a hora. A gente já sabia quando viria o Apocalipse. Isso, mas vocês percebem que o dia, a hora não dá para saber, mas vocês percebem que dá para perceber que está perto? Estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Então a gente percebe que está muito perto, tá? Está muito perto. Então o que acontece? Quando bater 6.000 anos no cronômetro do Criador, que bater 6.000 anos, vai se cumprir a profecia de Zacarias. Aí diz lá em Zacarias 14: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Olha como é que tudo se repete. O Messias morreu em Jerusalém, ressuscitou em Jerusalém. A ascensão dele, que ele foi subindo com 2 anjos ao lado dele, os discípulos tudo olhando para o céu. Ele subiu, ele foi levado para os céus, sabe aonde? No Monte das Oliveiras. Olha só, o Renato esteve lá com a Sheila, no Monte das Oliveiras, né? Olha que legal, a gente sabe que ele vai voltar ali, naquele lugar que a gente tira a foto ali. Foi ali que ele foi voando para o céu de novo, com os 2 anjos. Ali que os apóstolos ficaram olhando para ele. A despedida, ele foi subindo até que uma nuvem ocultou ele. E os anjos falaram: olha, esse mesmo Yahushua que vocês estão vendo subir para o céu
ele vai voltar do mesmo jeito que ele está subindo, do mesmo jeito e no mesmo lugar. Por isso que Zacarias... Vocês estão entendendo como é que tudo já está decodificado? Tudo só se repete. Ele subiu ali no Monte das Oliveiras, ele volta no Monte das Oliveiras. A minha história parou aqui? Entre aspas. A minha história nunca parou, mas a história dele visível aqui, parou aqui, opa, ela vai retomar do mesmo ponto que tinha parado. O pause tinha sido dado ali, agora eu retomo a gravação de tudo, entendeu? Interessante? Então pode falar. O Apocalipse, ele não é um livro para a gente pensar só em coisa ruim acontecendo, desgraça, não. É um livro que o Criador está mostrando, tipo assim, está dando um basta no domínio da humanidade, do controle do mundo, né? Dos impérios do mundo, né? E bem-vindo lá desde aquela estátua lá de Daniel, né? Que é o Império babilônico, medo-persa, grego, romano. E agora, né, nós estamos vendo aí o formato que a gente tem agora de mundo, né? Que tem as dominações, né? Então é o período que ele está dando um basta, está pegando a chave. Lá no livro de Daniel a gente vê que a estátua ela é quebrada com uma pedra sem auxílio de mãos, que é a sua, que derruba aquela estátua que vira pó. Exato. Então, tipo assim, o que o Criador está fazendo? Ele está tomando o controle da humanidade para si. Agora, eu vou retomar aquilo que é meu. Acabou o tempo de vocês. Só fizeram besteira. Só fizeram besteira. Só fizeram besteira. Então, tipo assim, o Apocalipse é isso. Não é pra gente ter a visão, eu quero que ele volte para acabar tudo, para o mundo logo acabar, para acabar com esse sofrimento. Eu quero que ele volte para retomar a sua criação, para mim poder ver ele, porque eu quero estar com ele, porque eu amo, né? Porque ele é o Adão, né? Verdade. Da minha vida. E eu quero vê-lo retomar a situação que a gente jamais deveria ter perdido, né? É muito legal isso que a Mary está falando, é muito show, porque a gente até lembra uma canção que a gente canta no Shabbat, Hadesh, Hadesh Ameinu, Hadesh Ameinu, Kekeden, né? Faze-nos voltar, né, aos dias da antiguidade, né? Então, assim, a nossa oração, muita gente... Então, isso é muito show que a Mary falou, ou seja, vai retomar tudo ao jeito original, que tinha que ser. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, a igreja tem que voltar ao tempo da igreja primitiva. Nem a igreja o nome, é Carral, ou Haddad, é congregação, né? A congregação Netzarim. Vamos voltar a como era no primeiro século. No primeiro século já tinha problema. Lá em Atos fala que as viúvas dos gregos já estavam sendo discriminadas. Os recursos só iam para as viúvas dos judeus. Então já tinha disse-me-disse, já tinha bate-boca, já tinha um casal lá que vendeu um terreno e guardou uma parte do dinheiro e disse que vendeu por aquele valor. Lembra? Ananias e Safira. Já tinha problema pra caramba. Lá em Atos já tem problema pra caramba. Então a oração não é voltar. Pessoal, a igreja tem que voltar ao tempo da igreja primitiva. Não, nada disso. Tem que voltar ao período lá do Gênesis, quando ele criou Adão e Eva lá, sem nenhum pecado, com o corpo glorificado, aquela coisa toda, que tinha contato direto com ele. Então, por isso que a gente vai ter um novo corpo. vai ter um novo corpo, a gente vai ganhar um corpo glorificado, 0 quilômetro, não vai ter dor de coluna, não vai ter tristeza, não vai ter mais nada, né? Não vai ter ninguém mais cabelo caindo, né? Negócio de depressão, nada de ansiedade, nada disso. Então, vai ser tudo novo, tá? Então, olha que coisa interessante. No Gênesis capítulo 1, versículo 1, em hebraico se diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. A letra Aleph, ela aparece 6 vezes. Deixa eu desenhar aqui para vocês a letra Aleph. Ela aparece 6 vezes nesse primeiro versículo das Escrituras, tá? Então aqui a letra Aleph. Estão vendo aqui a letra Aleph? Aqui, ó, vou mostrar aqui para a câmera também. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, tá? Aleph significa boi, significa touro. Só que Aleph também significa 1000. Olha que coisa interessante. Significa 1000, guardem isso, tá? Que Aleph em hebraico significa 1000, se escreve do mesmo jeito que Aleph.
Se eu tenho 6 letras Aleph no primeiro versículo da Bíblia, e Aleph significa 1000, 6 vezes 1000 é o quê? 6.000. Então os rabinos, sempre quando eles liam Gênesis 1:1, quando a gente lê em hebraico, a gente vê isso. Se você marcar, aparece 6 letras Aleph, 6 vezes 1000 é 6.000, porque o hebraico é uma língua espiritual. Não é igual a letra A. Letra A é letra A e ponto final. Não tem nada, não significa nada. Aleph em hebraico é 1, Aleph é boi, é touro, é chefe, e Aleph também é 1000. Força, tá? É o boi, porque a força do hebreu era ter um boi. Quem tivesse um boi, estava com a vida ganha. O boi trabalhava na lavoura, o boi, se você tivesse um gado, um rebanho, você tinha um boi, tinha vaca, você tinha leite, você tinha queijo, você tinha couro, você tinha força para trabalhar na lavoura, você tinha tudo. Quem não tivesse boi, não tinha nada. Entendeu que interessante? Então a letra Aleph significa 1000. Então tem 6 letras Alephs no Gênesis 1:1. Então, significando, os rabinos, quando olham para esse primeiro versículo da Bíblia, eles já sabem que o ser humano teria 6.000 anos, tá? Agora, olha que coisa interessante. Nesse primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, tem uma curiosidade também, tem 7 palavras. Por que tem 7 palavras? Por quê? 7.000 anos, entendeu? Aponta para 7 dias. 7 dias da semana. Olha só, já está decodificado. Eu disse para vocês que a Bíblia inteira, a vida de todo mundo está decodificada nos 3 capítulos iniciais de Gênesis, em Deuteronômio 32. Só que vai mais além. Eu estava só preparando vocês. Em Gênesis 1:1, que contém 7 palavras, tá? Contém 28 letras, tá? Já está decodificado tudo que aconteceria nos céus e na terra, nessas 28 letrinhas aí, que são 7 palavras. De uma maneira misteriosa, que só o Messias conhece, entendeu? Que interessante. Já está decodificado tudo, tá bom? Por quê? Ele cria, em um versículo, diz assim, no princípio criou Elohim os céus e a terra, ponto. Ele criou todas as coisas, os céus e a terra foram criados em um versículo. Vocês estão entendendo como é que é profundo? No princípio criou Elohim os céus e a terra. Aí, toda a Bíblia que vem em seguida, só é uma explicação mais detalhada do que ele já fez em um versículo. Vocês já tinham pensado sobre isso?